Nos últimos dias, uma nova descoberta chamou a atenção do mundo. Cientistas italianos e escoceses anunciaram ter identificado, por meio de radar de penetração no solo e imagens de satélite, uma extensa rede subterrânea de estruturas sob as pirâmides de Gizé, no Egito. Entre os achados estariam formações cilíndricas verticais, câmaras cúbicas e passagens que, segundo os pesquisadores, poderiam estar ligadas aos antigos mitos egípcios sobre os salões de Amente. A notícia provocou um alvoroço global e reacendeu teorias sobre origens não humanas dessas construções impressionantes. Imediatamente, teóricos dos antigos astronautas retomaram a narrativa de que as pirâmides não poderiam ter sido construídas por seres humanos. Segundo essa linha de pensamento, os egípcios antigos não teriam tecnologia, conhecimento matemático ou engenharia suficientes para projetar monumentos com tamanha precisão e durabilidade. Para esses, a única explicação plausível seria a intervenção de seres extraterrestres. Contudo, essa hipótese esbarra em uma verdade bíblica fundamental. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lemos: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus." Essa declaração poderosa revela que o ser humano foi criado com inteligência, criatividade e capacidade de dominar a terra. Deus não criou um ser primitivo, mas alguém com faculdades extraordinárias desde o início da história. Em Gênesis capítulo 4, versículo 22, encontramos uma evidência histórica surpreendente. E Azilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. Isso indica que, mesmo nas gerações iniciais após Adão, já havia habilidades técnicas avançadas, como a metalurgia, algo fundamental em qualquer civilização desenvolvida. Se havia domínio sobre os metais, também havia domínio sobre construções, medidas e estratégias de engenharia. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículos 2 a 5, o próprio Deus declara ter escolhido e capacitado Bezalel com sabedoria, entendimento e ciência para realizar obras artísticas com ouro, prata, bronze, pedras preciosas e madeira. Isso mostra que Deus não apenas deu ao homem a capacidade, mas também o espírito para realizar obras complexas e grandiosas. Além disso, o Salmo 8, versículos 5 e 6 nos recorda: "Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos." A Bíblia não apresenta o ser humano como limitado, mas como alguém capacitado diretamente pelo Criador para refletir sua glória por meio do que constrói, cria e transforma. Vale lembrar também que em Gênesis capítulo 11, versículo 4, os homens disseram: "Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus." Essa é a história da Torre de Babel, ou seja, a ambição humana desde cedo se voltou para grandes construções, e não era cavar em profundezas, mas alcançar as alturas. A Bíblia mostra que o desejo humano de construir algo grandioso é antigo e natural, mesmo quando motivado por orgulho ou vaidade. A negação dessas capacidades humanas é muitas vezes uma forma indireta de negar a existência de Deus. Se os homens antigos eram capazes de construir algo tão magnífico quanto as pirâmides, então isso confirma o testemunho das Escrituras, de que fomos criados por um Deus sábio que nos dotou de inteligência e propósito. Ao atribuir essas obras a extraterrestres, tira-se a glória do Criador e se entrega ao desconhecido, ao místico, ao impessoal. Portanto, quando observamos as pirâmides do Egito, não devemos imaginar tecnologia alienígena, mas sim reconhecer a grandeza da mente humana criada por Deus. É um erro subestimar os povos antigos apenas porque viviam em épocas remotas. Eles tinham acesso a conhecimento prático,
observações astronômicas, cálculos geométricos e uma estrutura social que permitia organizar grandes obras. A verdadeira maravilha não é a pirâmide em si, mas o fato de que ela é resultado do trabalho de mãos humanas guiadas por uma mente criada à imagem do Deus eterno. A glória, portanto, não pertence a seres de outros planetas, mas ao Senhor que criou o homem com capacidade, engenhosidade e domínio sobre a criação. Como diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. As pirâmides são mais uma dessas evidências visíveis de um Deus invisível, manifestado por meio das obras que os seres humanos realizam com a capacidade que Ele mesmo concedeu. E por fim, precisamos lembrar de uma das maiores obras já realizadas aqui na Terra, não feita com pedras ou metais, mas com sangue. Foi a obra da cruz, realizada por um homem chamado Jesus Cristo. Na verdade, ele era mais do que um homem. Ele era Deus encarnado, não um semideus, mas verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo, porém sem a natureza pecaminosa. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, lemos que, mesmo sendo em forma de Deus, Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Essa foi a maior obra já realizada na terra, não uma pirâmide para os mortos, mas uma ponte viva entre o pecador e o céu. Por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, pecadores podem ser reconciliados com Deus. Não há obra mais perfeita, mais eterna e mais gloriosa do que essa. E ela não aponta para o engenho humano, mas para o amor divino. Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Que cada maravilha da terra nos leve a contemplar a maior de todas, a cruz do Calvário.